irmãos, estamos fazendo o estudo da carta de São Paulo aos Romanos. Aqui hoje vamos tratar do capítulo 2 da carta aos Romanos. Eu me chamo Paulo Mecabô, sou da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, participo do grupo de oração São Luís Gonzaga, na Catedral São Luís Gonzaga, em Novo Hamburgo. Quando nós falamos da carta de São Paulo aos Romanos, e aqui o capítulo 2, é necessário só a gente, porque Paulo ainda está no início da sua carta, ainda revelando-se e revelando para quem está falando, tentando tirar um pouquinho das estruturas que tinham ou dos pensamentos que tinham, porque ele quer revelar o Evangelho, a boa nova de Deus. E que no capítulo 1 ele vai falar que é um evangelho que já se falava no Antigo Testamento. Não era algo novo esse Jesus que ele estava falando, essa boa nova de que ele falava. E que Jesus era filho de Davi e que tinha poder, tanto que tinha ressuscitado. São Paulo ainda está no início e ele escreve aos Romanos pela proximidade. Ele diz que gostaria de ir à Espanha. Então ele escreve aos Romanos porque Roma era a capital do Império Romano. Ali era a capital política, então ali estava a força de onde saíam as regras, né, para todo o Império conhecido, o mundo do Império Romano, que vinha do Oriente, de Israel, né, da Turquia, do norte da África, da Europa, da Grã-Bretanha, né, Alemanha, a região acima da Itália, enfim, do leste europeu, da Grécia, aqueles outros países que hoje, onde fica a Bulgária, a Croácia, a Macedônia. Então, esse era o Império e São Paulo está escrevendo a eles. A carta aos Romanos é lá pelo ano 57, 58. São Paulo teve a sua conversão lá pelo ano 36, Jesus morreu no ano 33, 36 São Paulo a sua conversão, a caminho de Damasco, e 57, 58, São Paulo escreve essa carta quando ele estava numa das suas 3 viagens missionárias, ou 4 viagens, mas estava na terceira, ele estava em Corinto, numa temporada que ele passou lá em Corinto, e dessa viagem missionária longa, aí, de 2, 3 anos de viagem, e São Paulo escreve lá para eles, numa comunidade que não foi ele que fundou, Roma não foi ele, então ele está escrevendo, então aqui ele ainda meio que está no início, assim, ele vai falar dos erros de Israel nesse capítulo 2, tanto que ele começa na Bíblia Ave Maria, o título do capítulo 2 é O Juízo de Deus, né? Porque, então ele, antes até de entrar, mas ele vai falar que eles, judeus que conheciam o Torá, cometiam os mesmos pecados que os pagãos, e que, como nós às vezes, eles, né, e como nós ainda fazemos isso, aqui quando ele fala do juízo de Deus, ele diz que nós nos arvoramos de sermos juízes. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Porque se nós tomarmos o próprio Evangelho, então, aí aquilo que Jesus ensinou, São Paulo já está falando nisso para eles. Mas quando a gente pega lá em Lucas, capítulo 6, versículos 36 e 38, ele vai dizer: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. E aqui São Paulo está falando para os judeus: olha, para esses que ele está se fixando neles e dizendo: olha, vocês têm o Torá, mas não julguem os outros, porque a ti mesmo te condenas. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas. Tá, irmãos, para quem eu estou escrevendo, então não julguem ninguém. Não achem que vocês são maiores do que os outros. Porque aqui, São Paulo está falando que Deus conhece verdadeiramente
o coração. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade, porque Deus conhece o coração. Nós julgamos às vezes, né? Nós temos o pecado da presunção, às vezes presumimos antecipadamente. São Paulo vai falar isso aqui no versículo 3. Tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás do juízo de Deus? A presunção, né, de se achar, olha, os judeus eram o povo escolhido, tinham sido escolhidos para levar a boa nova, para trazer a luz às nações, e que, de repente, agora eles lá em Roma, junto com os pagãos, São Paulo escreve para todos eles, aí né, escreve para todos, enfim, mas que São Paulo dizia a eles, olha, é fácil julgar os outros, né, colocar a culpa nos outros. Não seria diferente, talvez, se escrevesse para nós, para nossa comunidade, que é fácil julgar os outros, né? Nós julgamos muito os outros. É sempre os outros que cometem os erros, os outros que cometem as falhas. Eu não cometeria, eu no lugar deles não faria assim, e no entanto vamos cometendo falhas semelhantes. São Paulo vai falar depois que tem jeito para isso, para que a gente vá melhorando nisso, quando a gente passa a crer no Espírito Santo, a viver o Espírito Santo, não na lei, não na carne, mas na fé, no Espírito. Mas aqui ele está falando do julgamento, como eles, os judeus, julgavam, então, pela presunção. São Paulo vai falar que eles são filhos de Abraão, e eles, como filhos de Abraão, têm essa presunção, né? Presumem por aquilo que se vê, né? Já começa o julgamento, ou por aquilo que nem se vê, mas porque eu sou melhor, né? E a gente vê lá em Mateus 3:9, João 8:33, nós somos filhos de Abraão. Nós nunca ouvimos isso, né? Coisas, Jesus dizendo, olha, eu vou derrubar o templo. Nós nunca ouvimos isso. Nós somos filhos de Abraão e nunca ouvimos isso. E São Paulo diz para eles, tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás ao juízo de Deus? Então São Paulo está escrevendo e atacando essa mentalidade, talvez arrogante, que tivessem eles, ou já colocando o ponto nos is, como a gente se diz, já que ele está no início, e dizendo, olha, todos nós, ele falava lá no capítulo 1, todos nós fomos culpados. Os que se extraviam, os que se afastam de Deus e não o reconhecem como poderoso Criador. Se nós fazemos isso, né, nós temos uma culpa comum, e agora ele diz, não se achem melhor do que os outros. Olha, tudo o que virá precisa trazer-nos uma nova vida. Agora será diferente, não importa quem você é, se judeu, se grego, se pagão, com Jesus é vida nova. O evangelho que eu falo, e aqui eu estou falando ainda no versículo 3, mas essa é a mensagem do capítulo 2. Ou desprezais as riquezas da sua bondade, de Deus, a tolerância, a longanimidade, a paciência, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Irmãos, aqui a bondade de Deus nos convida ao arrependimento, mas ela tem tempo para isso. Né? Deus quer a nossa conversão. Olha só o que ele diz aqui. Ele diz assim, ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. Mas pela tua obstinação e coração impenitente vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus. Por quê, irmãos?
Porque temos um tempo para esse arrependimento, enquanto estamos vivos aqui, para que a gente, nas obras daqui, que nós fazemos, que nos levam, olha, vamos acumulando ira contra ti, podemos acumular as duas coisas nas nossas ações. Então, em linhas gerais, ele fala aqui para os judeus, para os pagãos, mas ele agora aqui ele está diretamente aos judeus falando e dizendo isso para eles. Olha, o arrependimento, Deus é bom demais com a gente, mas também ele tem paciência e tolerância. Mas a paciência pode ter limites. Se a gente lembrar que Deus afoga uma geração inteira no dilúvio para destruir os ateus lá de Sodoma, né? A paciência de Deus, tolerância é diferente de paciência, ele fala dos dois. Temos tempo para mudar. Esse tempo é aqui enquanto podemos. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: o Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. E aqui para os judeus também. Olha, não julguem. Primeiro que todos somos culpados. Há uma culpa comum. Quem não reconhece Deus começa a se extraviar e começa a ter frutos ruins. E aí ele vem dizer, então não julguem o juízo de Deus, não julguem, deixem que Deus julga. Jesus já falava, não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida que medirdes, sereis medidos vós também. O julgamento vem de Deus porque tem a justiça de Deus, o conhecimento de Deus que nós não temos. Nós não conhecemos por trás do coração ou dentro do coração. É só o que nós vemos. Então aqui, no versículo 4, no versículo 6, aqui ele vai dizer que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas a ira e a indignação aos costumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Ele vai dizer, olha, lá na frente, no último dia de vida de cada pessoa, quando a vida de cada um de nós for completamente escancarada diante de Deus, cada pensamento, cada palavra, cada ação. Em 1 Coríntios 4, 5 diz assim, São Paulo falando, ele falando, mas diz assim, não julgueis antes do tempo. Ele manifestar as intenções do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor que merece. A ira ou o louvor que merece. Mateus 12, 36. Cada palavra vã dita teremos que prestar contas. 2 Coríntios 5, 10. Teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que merece, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Nós vamos ser julgados por Deus, o justo julgamento de Deus. Então, irmãos, aqui ele ainda meio que no início está falando para os judeus no capítulo 2 sobre esse justo juiz, o juízo de Deus e não o nosso julgamento. E ele ainda vai falar, irmãos, lá no versículo 13, ele diz assim, porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Não bastava apenas ouvir o Torá e não seguir aquilo que dizia. A lei, só seguir a lei por si não basta.
tem que colocar em prática o que se ouve. Em tudo, a lei por si só não basta. É o que vai acontecer agora, do 17 ao 29, ao fim, estamos indo para o fim desse capítulo 2. A lei por si só, ela não basta. E aí ele começa, mas tu que és chamado judeu e te apoias na lei e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade e instruído pela lei sabes aquilatar a diferença das coisas, tu que ufanas de ser guia dos cegos. Por que ele diz isso? Tu que és chamado judeu e te apoia na lei, te gloria, tu que conheces a sua vontade, é instruído pela lei. Eu falava antes até, o povo de Israel, ele foi convocado a compartilhar essa sabedoria. O povo judeu, o povo de Israel, com todas as nações, ele precisava testemunhar a justiça de Deus, testemunha viva da justiça eles precisavam ser. Lá no livro do Deuteronômio, ele fala, em Isaías 42 também, eles não fizeram isso, eles se tornaram como gentios, vai dizer aqui. A circuncisão em verdade é proveitosa se guardares a lei, mas se fores transgressor da lei, serás com tua circuncisão ou com tua circuncisão mero incircunciso. Mesmo sendo o ato externo, não adianta nada, a lei por si só não basta, é necessário internamente, senão você vai ser um circuncidado, mas como incircunciso vivendo. A infidelidade dos judeus, então até o próprio Torá, mas aqui aquilo que eles mesmos pregavam, não é verdadeiro judeu o que é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne. Olha São Paulo falando. Não é, irmãos, aquilo que aparenta, é aquilo que é. Não é aquilo que eu demonstro, mas aquilo que eu sou. Ele está falando isso. Mas é judeu o que é, o é. Olha só lá no versículo 29, no último versículo do capítulo 2, que nós estamos terminando, que é o capítulo 2 da carta aos Romanos. Mas é judeu o que o é interiormente, e verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Não segundo a letra, mas segundo é a do coração, segundo o espírito. Aqui, irmãos, São Paulo no início, então, desde o capítulo 1, falando quem ele era, de quem ele falava, da culpa comum. Não é porque é judeu que não tem culpa, tem sim. Se a gente não acreditar em Deus, nas suas obras, nós nos extraviamos. E não adianta julgar, porque o julgamento vem de Deus, as obras que fazemos até o fim, enquanto estivermos no corpo que tivermos feito, é essas que vão contar. E aí ele fala, a lei por si só não basta. Ele vai dizer, olha gente, é hipocrisia isso se eu não viver, é falsidade, dissimulação. Mesmo que você diga, mas nós fomos os escolhidos, como ele está falando aqui, os judeus, nós fomos os escolhidos para levar a boa nova, nós fomos os escolhidos para levar a luz às nações. Mas se o coração não transformar, a lei por si só não basta. É necessário a fé e a graça e agir como o Senhor foi ensinando e vai continuar ensinando nos próximos capítulos que vamos continuar estudando. São 16 capítulos da carta aos Romanos. Aqui hoje estudamos o capítulo 2, entendemos o capítulo 2, que São Paulo ainda está dizendo aos judeus da culpa comum, não julguem, e que a lei por si só não basta, é necessária a fé. Não adianta você ser encarregado de distribuir a luz e você não distribuir a luz, você não tem benefício nenhum. O fim é isso que ele diz em todo o capítulo 2. Se você gostou, irmão, ainda temos
o capítulo 3, o 4 até o 16 da carta de São Paulo aos Romanos. Aqui estudamos o capítulo 2. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.